dizendo tudo de forma neutra, as coisas não são bem assim. Tá? Seria ter um olhar muito romântico. Exatamente, né? Utópico. Ingênuo, muito total, ingênuo. Total. Né? Mas eu quis amarrar esse conceito. Eu imagino que o Elias vai até vai falar outra coisa, mas nem respondeu o que eu vou perguntar, porque ele tem muita coisa para comentar. Mas eu vou puxar por aí, Elias. Aí você põe no meio das suas explicações. Porque um dos argumentos que o Vailate apresentou logo no início era da crença dos pais da igreja, que a gente vai imaginar que é uma geração mais próxima do discurso dos apóstolos e de Jesus. Bom, se eles tinham essa crença, se eles acreditavam no pós-tribulacionismo, tinham essa imaginação, tinham essa ideia, melhor dizendo, não seria uma forma de refutar o seu pensamento que foi criado e introduzido depois, inclusive nesse sentido, de colocar significados nas palavras que aquele público original ou aqueles primeiros ouvintes não teriam também? Olha, eu entendo que os pais da igreja, eles devem ser respeitados porque eles deixaram um legado teológico para a igreja cristã, mas isso não significa dizer que eles tinham uma teologia perfeita, porque esses mesmos pais da igreja apresentaram conceitos contraditórios e não podemos perder de vista que a revelação é progressiva. Se nós fôssemos tomar... E um terceiro ponto é que os pais da igreja não são a Bíblia, eles são apenas os pais da igreja e, como bem colocou o professor Carlos Augusto Vailate, nós temos óculos, né? E, de repente, esses óculos podem estar embaçados, podem não refletir a verdade bíblica. Então, muito daquilo que eles produziram também pode não refletir a verdade bíblica. E eu vou além, não vou nem para os pais da igreja, eu vou para os apóstolos. Olha aqui, o que eu vou dizer aqui é bastante curioso. Eu não sei se a maioria dos nossos telespectadores sabem, mas os discípulos nem sequer aguardavam a ressurreição de Jesus. Os discípulos nem sequer sabiam a respeito de escatologia com precisão. Por exemplo, naquele evento da transfiguração, quando os discípulos descem, Jesus disse: a ninguém conteis a visão. Logo no versículo 10, eles tomam a palavra dizendo o seguinte: Senhor, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Olha, veja bem, andando com Jesus, o Senhor dos céus, e eles tinham uma visão de que Elias voltaria. E na teologia judaica, vale que ressaltar, a volta do Mashiach, que eles têm aí uma discrepância entre nós e eles, será precedida pela vinda de Elias, na visão judaica. E quando Elias voltar, ele tocará o shofar e os mortos serão ressuscitados. E o Mashiach aparecerá. Só que esse Mashiach, ele não é Deus. Os discípulos, andando com Jesus, cultivavam esta visão dos escribas. Então, não é nenhum, assim, não causa nenhum espanto, não nos deixa espasmódico de algumas contradições e visões distorcidas também dos pais da igreja. Por exemplo, o professor e nosso amigo pastor Carlos Augusto Vailate, ele citou a Didaquê. Na Didaquê, por exemplo, ela defende, por exemplo, a doutrina da iminência. E agora, como é que pode? Se é pós-tribulacionista, um pós-tribulacionista não pode crer na iminência, visto que ele já tem mais ou menos em vista quando é que Cristo vai voltar. Mas eu quero retomar algumas posições que ele nos deixou. Só para avisar, o meu irmão tem o tempo, 5 minutos. 5? Porque a gente vai precisar chamar um intervalo. Tá ótimo. Tá bom? Tá Mas ótimo, pode ficar à vontade. Se passar, eu aperto aqui, pode deixar. Tá ok. Então, veja bem, olha, o professor Augusto Vailate, ele disse que falou sobre a eternidade na Terra, que nós pré-tribulacionistas, na nossa colocação, nós supomos que a eternidade será no céu. Desde o início, eu neguei isso. E disse até que concordo com ele, que a eternidade não será no céu. Mas nós teremos um tempo no céu, porque Jesus prometeu. Isso é cristalino. Sim. E assim, olha, sem querer ser dogmático, xiita, a Bíblia não apresenta duas verdades. Nós temos só para a visão pré-milenista 5 posições que eu conheço. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, arrebatamento parcial e arrebatamento para a ira. Uma delas tem que estar certa, todas não podem estar certas. Deus não entra em contradição. E qual que está certa? A pré-tribulacionista.
As outras vêm de carona. Eu não sei porque eu estava esperando outra resposta. Outra resposta. É pré-tribulacionista. Tá certo. É essa que é a correta. Como que Jesus pode vir antes e depois ao mesmo tempo? E no meio ao mesmo tempo? Não pode, então não tem contradição. E o que estou apresentando é bíblico, sem desrespeito aos grandes teólogos citados aqui, sem desrespeito aos pais da igreja que nós respeitamos, e nós usamos o método paulino. Examine tudo e retenha o que for bom. Não abrace tudo, não, porque você pode embarcar numa arca errada e acabar se afundando no dilúvio. Então, veja bem, outra coisa, o livro de João está em concordância, ele precisa estar em concordância com toda a Bíblia. Né? Então, eu não posso, por exemplo, pensar um texto e isolar, porque a própria regra da hermenêutica diz o seguinte, que nós devemos usar dos paralelos de palavras, paralelos de passagens e paralelos do ensino gerais. Quando nós temos um texto como esse, que traz dúvidas, o que a Bíblia toda diz? A Bíblia me orienta que nós vamos para o céu, inclusive no Evangelho segundo escreveu João. Ali nós temos alguns termos bem interessantes. Nós temos um termo que é uma expressão palin erhomai. Palin é, de novo, outra vez. E erhomai, virei. Eu virei outra vez. Olha, descerá, ele já veio a primeira vez, e ele virá a segunda vez. E aí tem um verbo que é paralimpsomai, se eu não me engano, se a pronúncia estiver errada, que vem de paralambano. E paralambano tem 3 possíveis significados. Nós temos levar, tomar e receber. Qualquer um dos 3 que o pós-tribulacionista escolher, ele vai mandar a igreja para o céu. De qualquer forma, linkado com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17, sobre o nosso encontro em que Cristo nos recebe. Se for receber, Cristo estará nos recebendo. Se for tomar, isso aí está em concordância com o verbo grego harpazo. E é interessante que paralambano está mais para tomar, porque ele vai aparecer, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículos 40 a 42. Paralambano, estando 2 no campo, um será tomado. Paralambano, tomado, e o outro deixado. Estando 2 moedas no moinho, uma será tomada. Eu não estou aprovando e nem discutindo o significado, apenas a aplicação do verbo naquele texto. Então, Jesus diz que nos levaria para a casa do Pai. Perceba que, assim, com todo respeito a todos os teólogos que ele acabou de apresentar, né? Porque todos eles têm algo interessante para nos ensinar. Mas não significa que eu tenho que abraçar tudo. Mas você fica com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia e penso alguma coisa deles. A gente aprende, está sempre aprendendo. Sem dúvida. Mas perceba que eles são especulativos, uma teologia especulativa. Um diz que a casa do Pai é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo? Se a igreja é o corpo de Cristo. Então a casa do Pai, nós vamos para a casa do Pai, na verdade, quem somos a casa do Pai somos nós. A casa do Pai é o novo céu e nova terra. A casa do Pai é o reino. A casa do Pai... Um minutinho, isso. A casa do Pai é Jesus. A casa do Pai é o Pai. Espera um pouquinho. Nós apresentamos vários textos mostrando que a casa do Pai, ela é transcendente, ela é teleológica, ela é escatológica, ela é para o futuro. Portanto, eles cometem um erro crasso em ficar, como diz o outro aí, né, transitando. E depois, aqui, meu querido, a palavra casa, que é beit, em hebraico, ela deve ser analisada à luz do contexto. Pelo que eu vi, o pastor engessou a palavra beit com um só significado. Mas nós não podemos perder de vista que uma palavra ela tem um campo semântico, ela é polissêmica e ela deve ser interpretada à luz do contexto e não amarrarmos um só significado. Ele é um exegeta, né? Está entendendo? E ali, casa de meu pai, conforme ele citou em... Para encerrar, Elias, por favor. Para encerrar agora, 16, 27... Não tem nada a ver com a casa do pai, é a casa dos pais dele, do rico. Falou, vai na casa dos meus pais, que é a casa paterna. E a casa de meu pai, o céu, é inferência? Não é inferência. As 2 testemunhas vão para o céu, Elias e Enoque já estão no céu, Jesus foi para o céu, voltará do céu e nos levará para o céu. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17.